47. Diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Mais uma vez, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Irmãos, eu creio que o plano da salvação é o assunto mais importante da Bíblia. É um assunto de vida ou morte. É assunto da salvação da nossa alma, do nosso espírito. E quando nós recebemos a salvação, quando nós recebemos a vida eterna, quando nós tomamos posse dessa grande bênção, resolve a nossa vida, resolve todo o nosso problema. Porque eu creio que é a base, é a estrutura de todo o nosso ser. E Jesus está dizendo aqui, quem crê em mim tem a vida eterna. Ele não fala teve, não fala terá, ele fala tem, é no presente. A vida eterna é um presente de Deus, para agora, para hoje, para o futuro e para a eternidade. A sua decisão, diante dessa mensagem, ela vai revolucionar toda a sua vida, toda a sua história, toda a sua trajetória, depende da sua salvação em Cristo Jesus. E eu quero dedicar aqui esse tempo a essa palavra, sobre o plano da salvação, os passos para Cristo. O que devemos compreender? Em primeiro lugar, que a vida eterna, a salvação, o presente de Deus, é algo que só vem dele. Está lá em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Efésios 2, 8 e 9 fala assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. A Bíblia nos ensina, em primeiro lugar, irmãos, que a salvação é uma dádiva de Deus. É a soberania de Deus. Deus está no trono, Ele é soberano e Ele concede esse presente à sua igreja. É pela graça. É um presente que só vem do Senhor. Aí você fala, mas espera aí, é um presente de Deus. E qual é o segundo ponto da mensagem? É que a Bíblia fala que esse presente, essa dádiva, essa bênção, essa misericórdia de Deus ao homem, ninguém merece. Está lá em Romanos 3, versículo 2, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos pecaram. A única pessoa que esteve na terra sem pecado foi Jesus Cristo. Depois de Jesus, ou antes de Jesus, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estão separados. Então, a palavra de Deus diz em Gálatas 5, 19, 21, que existem várias manifestações de pecado, né? E a Bíblia fala aqui sobre prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. E você peca também por pensamentos, você peca por omissão, aquilo que você deveria fazer e não faz. Então, existem vários tipos de pecado. E passa na mente humana mais ou menos 10 mil pensamentos por dia. E você peca por pensamentos também, por palavras, por atitudes, por coisas que você deixa de fazer também. Então a Bíblia fala que a vida eterna é um presente de Deus. Deus quer nos conceder, mas ninguém merece, porque todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Terceiro ponto. A Bíblia fala também que o homem sem Deus, a situação dele é a pior possível. E a Bíblia fala sobre o homem sem Deus. Primeiro, está lá em Isaías 59, 2.
as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então a Bíblia fala que o homem sem Deus está totalmente separado, está totalmente morto, sem ouvidos espirituais, olhos espirituais, sentimento espiritual, vida espiritual. Ele está morto nos seus delitos e pecados. A palavra de Deus diz também que ele tem como salário do pecado a morte, né? E a Bíblia fala isso para nós lá em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Agora, e a Bíblia diz também que o homem sem Deus está sem vida. 1 João 5,12, quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida. O homem sem Jesus não tem paz, ele também não tem outro escape, e também não tem outras opções. Em Atos 4,12 fala assim, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Aí você começa a observar o plano da salvação, e você pergunta assim, mas pastor, a vida eterna é um presente, o homem não merece, e ainda por cima, a situação dele é a pior possível, então como é que ele pode se salvar? Aí vem o quarto ponto da mensagem, é que Deus resolveu esse problema, Deus enviou Jesus Cristo, na plenitude do tempo, e Jesus veio para isso mesmo, Jesus veio para resolver o seu problema espiritual. E a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E 1 Coríntios 15:3 fala assim, Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então Deus enviou Jesus para resolver o problema do pecado. E lá em Romanos 6 fala que o pecado não terá domínio sobre vós, não terá poder sobre vós. Então Jesus Cristo morre na cruz, ele morre para pagar o preço do nosso resgate, o preço é o sangue de Cristo, e ele morre, ele ressuscita, ele nos garante a ressurreição e nos garante a vida eterna. Ele veio para isso, para derramar o seu sangue, para nos remir dos pecados, para comprar a nossa alma, para comprar. Somos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Por isso, não podemos ser escravos de homens. Nós valemos mais que o mundo inteiro. A palavra do Senhor nos fala que o homem vale mais que o mundo inteiro. A pessoa de Jesus, ele vale o sangue do Cordeiro. Você vale mais do que tudo nesse mundo. O preço da igreja é o sangue de Jesus. Você vale o sangue de Jesus. Você é precioso. Ele morreu por você. Ele entregou a vida por você. Para que você fosse dele. Para que você fosse abençoado por ele. Para que você fosse salvo. Para que você recebesse essa bênção da vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós vimos aqui, meus irmãos, que a palavra de Deus nos ensina, está lá em Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, meus amados, nós vimos aqui isso, Jesus Cristo, ele veio na plenitude dos tempos. A palavra do Senhor ensina que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Jesus Cristo na cruz, a cruz é o ponto de encontro entre o homem e Deus. Só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, ele fala, a não ser por mim. Eu sou a porta, eu sou realmente a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor. Se vós estiverdes ligados em mim, e eu em vós, dareis muitos frutos e sereis verdadeiramente os meus discípulos. Então nós estamos falando aqui, irmãos, sobre o assunto mais importante da Bíblia, que você deve conhecer, que você deve experimentar, que você deve abraçar no seu coração, para que você possa ter convicção
da vida eterna. A vida eterna é um presente que só Deus pode dar, ninguém merece. A situação do homem sem Deus é a pior possível, mas Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é o remédio. Jesus Cristo é a saída. Jesus Cristo é o fim da procura. Jesus Cristo realmente é tudo que você precisa e ninguém mais, nenhum santo, nenhuma santa, nenhum outro Deus, nada pode levar você ao céu, nada pode conduzir você ao Deus verdadeiro, porque Jesus é o único Deus verdadeiro. Ele fala assim: eu e o Pai somos um. Jesus e Deus, o Pai, Filho, Espírito Santo. Não existe pai, mãe, filho, Espírito Santo, tio, né? Então, as pessoas estão acrescentando Deus mãe, Deus tio, que é o Pedro, São Paulo, São Benedito, São Tadeu, ou Maria Filomena, Maria das Dores, ou da Consolação, ou Deus mãe. Não existe. Só Jesus Cristo ressuscitou, só Jesus Cristo morreu na cruz, entregou a sua vida, derramou o seu sangue e pagou o preço do nosso resgate. Por isso que é só Jesus, é só a Bíblia, é só a fé, é só a glória de Deus, é só, né, Jesus Cristo. Então, amados, nós precisamos entender essa salvação em Cristo. O plano da salvação é um só, Jesus Cristo é um só, e Jesus Cristo é Deus, Ele é o Verbo encarnado. E a palavra do Senhor diz que Ele entregou a sua vida, Ele derramou o seu sangue por amor, porque Ele quis, Ele sabia que era fundamental esse preço ser pago. Ele virou gente, abandonou o céu, veio entre nós. É por isso que nós adoramos a Jesus, nós agradecemos a Jesus, nós cantamos ao Senhor Jesus e pregamos a palavra de Jesus, porque Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É Cristo em vós, esperança da glória. Quem tem Jesus tem tudo e não precisa de mais nada. Ele é suficiente, eficiente na sua vida para te salvar, para te dar a vida eterna e para resolver a sua vida e para te abençoar para sempre. Isso é muito importante. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não largo o meu São Benedito, eu não largo a não sei quem mais. Você pode largar, porque Jesus é único. Ninguém mais pode salvar você, nada mais. Para ser um cristão, para ser convertido, para receber o melhor presente, para resolver a sua vida, para você realmente ser uma pessoa abençoada, você precisa de fazer duas coisas. Você precisa primeiro crer em Jesus, entregar a sua vida para Jesus, confiar somente nele para a sua salvação. A salvação não é, a fé não é simplesmente algo intelectual, não é simplesmente algo temporário. Tem gente que tem uma fé teológica. Eu creio que Jesus Cristo é Deus, eu creio que Ele veio em carne, que Ele ressuscitou e que Ele voltará. A Bíblia diz lá em Tiago 2,19, você crê em Jesus Cristo, você faz muito bem, até os demônios creem e eles estremecem. Tem gente que tem a fé dos demônios. Os demônios, eles creem em Jesus Cristo, eles creem na igreja, eles creem na Bíblia. Os demônios, eles creem em tudo, porque eles sabem de tudo. Inclusive, eles foram derrotados pelo Senhor Jesus na cruz. Satanás foi pisado na cabeça, ele foi envergonhado, exposto ao ridículo, à vergonha, à ignomínia. Jesus o venceu de forma definitiva e eterna. E os demônios creem em Jesus Cristo. Mas a fé demoníaca não salva ninguém. A fé de demônios não salva. Tem gente também que tem aquela fé teológica dos mestres como Nicodemos. Nicodemos chegou para Jesus e falou: Jesus, sabemos que és mestre em Israel. Ninguém faz o sinal que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Então nós vimos aqui Nicodemos, que era mestre, professor de teologia, um homem que jejuava 2 vezes por semana, bom pai, bom cidadão, era um igrejeiro, professor de faculdade da casa dos profetas, ensinava a Bíblia, e ele professou a fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo olhou para Nicodemos e falou assim: Nicodemos, em verdade vos digo, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Quem não
nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E Jesus falou com Nicodemos assim: importa-vos nascer de novo. Ô Nicodemos, você é professor, você é teólogo, bom pai, bom marido, bom cidadão, você é tudo. E para muita gente aí você é o máximo. Mas para mim, eu quero dizer uma coisa: o que é mais importante na sua vida você não fez ainda. Você precisa nascer de novo. Então essa fé de teologia, de conhecer teologia, exegese, de conhecer aí a arte da pregação, da homilética, da poimênica, você ser um exegeta do grego, do hebraico, professor de escola dominical, seminarista, presbítero, pastor, cantor, tocador, não sei mais o que. Você pode ser tudo na igreja, a caminho do inferno, porque essa fé não transforma ninguém num filho de Deus. Tem gente que trabalha na igreja, não salva ninguém. Então não é esse tipo de fé que vai salvar você. A única fé que te salva é a fé salvadora. O que é a fé salvadora? É quando você entrega toda a direção da sua vida a Jesus Cristo, sai do comando, sai do seu trono e fala: Jesus, toma a direção da minha vida 100%, guia os meus passos, orienta a minha vida, enche-me com teu Espírito, e eu coloco todo o volante, eu coloco toda a direção em tuas mãos, para que o Senhor venha me guiar, que o Senhor venha me orientar, que o Senhor seja o meu Deus, que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Meus amados, Jesus Cristo só é Salvador de quem Ele é Senhor. Você precisa entregar a sua vida a Cristo, confiar somente nele. É você realmente falar: Jesus, conduz os meus passos. O livro de Romanos fala o seguinte: somente é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem não é guiado pelo Espírito Santo de Deus é bastardo, é criatura, não filho. Você precisa ser uma pessoa convertida a Jesus, não à igreja, não ao pastor, não à denominação, à escola dominical ou à religião. Você precisa ser convertido a Jesus, amar a Jesus, entregar a vida a Jesus. Jesus é a resposta que você almeja, é a coisa mais importante que você precisa para ser salvo, para ser liberto, curado, para você receber a vida eterna. A vida eterna está em Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu já contei essa ilustração, vale a pena repetir para aqueles que ainda não conhecem. Entregar sua vida a Jesus é como aquela ilustração do equilibrista, que está ali na Afonso Pena, entre 10, tem dois apartamentos ali, 2 prédios de 10 andares. Ele passa na bicicleta em cima do cabo de aço, ele vai, tira os pneus, coloca um cabo de aço, atravessa lá no meio da Afonso Pena, de um lado para o outro, e as pessoas começam a observar aquele equilibrista, eles acham fantástico o que ele fez. Ele coloca ali mais 100 quilos na garupa, e atravessa para lá e para cá, para lá e para cá, e muita gente fica parado observando aquele equilibrista, e ele desce daquele prédio, e ele faz algumas perguntas, 2 perguntas. Primeiro, quem aqui acredita que eu posso colocar uma pessoa na garupa da minha bicicleta, e lá naquele altar, lá em cima daquele prédio, eu vou colocar uma pessoa e vou atravessar para lá e para cá? Quem acredita? Meus irmãos, a maioria das pessoas levantaram as mãos e disseram assim: nós acreditamos. Ele fez a segunda pergunta: eu quero um voluntário agora, quem se propõe? O pessoal baixou a cabeça, fingiu que não era com ele, e todo mundo saiu fora. Ninguém quis montar na bicicleta daquele rapaz. Está sozinho até hoje, esperando um voluntário lá, né? Irmãos, a fé salvadora é você montar na garupa da bicicleta de Jesus Cristo, e você crê que Ele te leva para um lado, para o outro, Ele conduz sua vida em triunfo, te leva para a vida eterna, conduz seus passos, dirige sua vida, te livra do mal, te abençoa. Você pode confiar naquele que morreu no seu lugar. E se você não entregar a sua vida a Jesus, e confiar somente nele para a salvação, você está perdido, você está arruinado. Então, a fé salvadora é você entregar todo o governo da sua vida a Jesus e confiar somente nele para a sua salvação. Amém? Amém?
Então a salvação, a fé salvadora, a única fé que salva é essa fé, a fé salvadora. Tem gente que tem a fé temporária, a fé teológica, a fé dos capetas, a fé da igreja, a fé de religiosos, né? Eu fui batizado, meu nome está no hall de membros, eu sou dizimista, faço parte do Ministério de Libertação, já curei uma turma aí. Irmão, isso não salva ninguém não. Não é por obras, não é por ministério, não é pelo dízimo e oferta que você dá, você não compra. Você é salvo pela graça, mediante a fé em Jesus. Você entrega a sua vida, o comando da sua história, a direção, o volante, a condução da sua vida a Jesus. E você precisa confessar isso, entregar a sua vida, desconsagrar tudo que você consagrou. Se você foi benzido por alguma benzedeira, e algum deu passe em centro espírita, você desconsagra tudo em nome de Jesus, entrega para Cristo, confia nele, e você crê que ele ressuscitou dos mortos, amém? Que você entregou a sua vida a um Cristo vivo, não é um Cristo que está lá no madeiro até hoje. Em algumas igrejas, Jesus está de pendurado. Aquilo é o ladrão na cruz, ficou de pendurado. O nosso Jesus ressuscitou, a cruz está vazia, a tumba também, amém? Então a salvação é pela graça, mediante a fé, no Cristo vivo, no Cristo que conduz a sua vida, que dirige os seus passos, que te enche do Espírito Santo, que você obedece, que você crê, confia e entrega 100%. Isso é fé salvadora. Agora, o que acontece quando você entrega a sua vida a Cristo? A Bíblia fala que a primeira coisa que faz é que Ele habita em você com o poder do Espírito Santo. Jesus fala o seguinte: aquele que me ama, eu e meu Pai o amará, nos manifestaremos a Ele e faremos nele morada. A primeira coisa que Deus faz é encher você com o Espírito Santo, é mudar a sua vida, é libertar você do diabo, do poder do pecado. Ele morre na cruz para te livrar do inferno, do diabo, dos principados, das potestades, para te dar autoridade, para te dar força, poder contra principados e potestades. Jesus na cruz venceu o diabo e deu vitória para a igreja, deu vitória para o cristão. Jesus te dá poder, te dá libertação, te dá transformação, Ele muda a sua vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então é importante, é a mensagem mais importante da sua vida, é a mensagem mais importante da igreja, o plano da salvação, porque tudo depende disso. O seu ministério, o seu casamento, a sua vida, tudo depende disso. A igreja depende dos convertidos. Somente uma pessoa convertida é transformada, o casamento dele é outro, ele é outra pessoa, coisas velhas passaram, tudo se fez novo. A salvação é a base da sua vida, isso se chama conversão. O plano da salvação é para você converter a Jesus. Entregar a sua vida é simples, basta você crer, confiar, entregar. Qualquer pessoa compreende, entende isso, porque isso é graça, é um mistério de Deus. E o Senhor Jesus fala o seguinte: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, as minhas ovelhas ouvem minha voz, e elas me seguem, elas me obedecem. Então a palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus Cristo, Ele transforma a pessoa, liberta. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus justifica, Ele paga o preço do pecado da pessoa. É por isso que a pessoa recebe vida eterna, não entra em condenação. Ele recebe a vida eterna, ele se torna filho de Deus, ele recebe a remissão dos pecados. Jesus justifica o seu pecado. É por isso que Jesus, quando Deus nos olha, Ele olha
o sangue do Cordeiro. Você foi marcado pelo sangue do Cordeiro. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo é o selo de Deus em nossa vida. E quando Jesus Cristo sela você, Ele te sela. Vamos imaginar aí uma carta no correio. Por que nós selamos uma carta? Primeiro lugar, nós selamos uma carta porque a carta foi comprada. Aí você vê uma carta com selo, aquela carta tem dono. Você tem dono, você é de Jesus. Você foi comprado por Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. E Ele te sela com o Espírito Santo. O diabo não tem poder sobre você, nem o pecado, nem o poder do pecado. Você é transformado, é nova criatura. Você não pode ser possuído pelo diabo, não. Pode ser oprimido, mas possuído não. Aquele que está em vós é mais forte que está no mundo inteiro. E aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca. Amém? Então você foi selado. Você tem dono. Você é precioso, foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Então você foi selado. A carta é selada, tem dono. Segundo, a carta, ela é selada, ela é inviolável. Você não pode abrir uma carta, é lei federal, é crime você abrir uma carta lá. A carta é inviolável. Então o cristão é inviolável. Ele é a habitação de Deus, o Espírito Santo nele habita. E outra coisa, você sela uma carta, não é simplesmente para você, porque ela é sua, você pagou e ela é inviolável. A carta vai chegar ao destinatário, amém? Você foi marcado para a eternidade, selado com o Espírito Santo, e a salvação é para sempre, e você vai chegar ao destinatário, ao céu, ao reino de Deus, e vai habitar com Ele para sempre. A salvação é para sempre, porque é pela graça, comprado pelo sangue do Cordeiro, não é por obra. Salvação é para a eternidade. Isso é a segurança da igreja. A certeza da salvação é a bênção da igreja. E você precisa de ter certeza para onde você vai, para onde você está indo, a quem você pertence. E você precisa decidir isso hoje. Se tem alguém aqui ainda que não entregou a vida para Jesus, e a Bíblia fala para nós lá em Romanos 10, ela fala assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa é a primeira mensagem. Para mim, a mensagem mais importante da Bíblia é essa. Se você abraçou isso, as demais coisas serão acrescentadas.